Fala, espelto! Fala, espelta! Bem-vindos para mais uma resolução de exercícios. E hoje nós temos um que fala assim. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons presentes em cada átomo dos seguintes elementos. Então nós temos ali o carbono, o flúor e o ferro. Antes da gente começar, esse tipo de exercício ele costuma ser fácil em termos de execução, mas a gente tem que sempre atrelar a um pensamento de construção de modelo, ou seja, entender o que esses números querem dizer. Então, olhando aqui rapidamente, perceba que sempre tem dois números e esses números a gente obtém lá da tabela periódica. O número maior representa a massa desse átomo, enquanto que o número menor representa o número atômico. A massa, a gente usa a letrinha A para representar ela, enquanto que o número atômico, a gente usa a letrinha Z para representar ele. O número atômico também nos dá o número de prótons que tem lá no núcleo desse átomo. Então, vamos colocar aqui prótons. E se o átomo tiver neutro, que nem é o caso, né, nesses três exemplos que a gente tem aqui, o número atômico também vai nos indicar quantos elétrons tem lá no átomo, né, na eletrosfera, no caso. Então, a gente tem que saber disso, porque mais para frente vai começar a aparecer átomos que têm carga, que vai virar os famosos íons. Então, por exemplo, o carbono ali de cima poderia estar representado assim, ó, a massa, o número atômico e uma carguinha positiva, que vai indicar para a gente que ele perdeu um elétron. Isso mais para frente, tá? Ou, da mesma forma, por exemplo, poderia estar com uma carguinha 2+, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Então, a gente sempre parte do número atômico para saber quantos elétrons ele teria se estivesse neutro, e depois a gente vai trabalhar com íons sabendo que átomos podem perder ou ganhar elétrons. No caso do flúor, que ele pode ganhar um elétron, ficaria uma carguinha negativa aqui. Ou seja, essa carguinha negativa indica que ele ganhou um elétron a mais. Então, dos 9 que ele tinha se tivesse neutro, ele na verdade passa a ter 10 elétrons, porque ganha um eletrinho a mais e a carguinha fica negativa. Tudo bem? Então, tudo isso é importante para a gente poder construir um modelo atômico e entender o que esse símbolo ou essa simbologia está dizendo para a gente. Beleza, então a gente deixa tudo isso aqui como um rascunho e vamos para a nossa resolução. Então, para o carbono, que eu vou deixar aqui do ladinho, novamente, nós temos o número atômico que indica para a gente o número de prótons. Então, prótons, eu vou representar pela letrinha P, é igual a 6. 6 prótons. Lembra, o número atômico, como esse átomo está neutro, também nos indica o número de elétrons. Então, vamos ter 6 elétrons. E falta o número de nêutrons, que aí a gente precisa usar a formulinha que eu estou mostrando para vocês aqui em cima. A massa, ela é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, a gente precisa lembrar que a contribuição para a massa, ela é dada pelos prótons e pelos nêutrons que estão lá no núcleo atômico desse determinado átomo. Enquanto que os elétrons orbitando ao redor do núcleo não contribuem para a massa. Tanto é que na fórmula nem aparece os elétrons para somar na massa. A gente diz que a massa relativa desse elétron ela é zero, né? Ela é nula, ela não contribui. Embora o elétron tenha massa, essa massa ela é tão pequena, que a gente não leva em consideração na massa total do átomo. Tudo bem? Sabendo disso, vamos ter que usar a formulinha. Então, olha lá. Sabemos que a massa é 12, que é igual à soma de prótons que a gente descobriu ali em cima, que é 6, mais nêutrons que a gente quer descobrir. Então, é uma equaçãozinha do primeiro grau, ou eu isolo a letra, ou eu penso, qual é o número que eu substituo na letra N, que somado com 6 dá 12? Aqui está fácil, a gente vai chegar na conclusão de que esse número aqui precisa ser 6. 6 mais 6 dá 12. Tudo bem? Caso você queira aplicar as regrinhas de equação, você passa para o outro lado, né? Então, por exemplo, se está somando 6 do lado direito, você subtrai 6 do lado esquerdo. Respeita a fila, o 12 estava primeiro, coloca primeiro, menos quem está chegando fica negativo, e aí o nêutron, que é a nossa incógnita aqui,
fica igual a 12 menos 6, que dá 6. Então, 6 nêutrons. Beleza. Então, com isso, a gente termina o primeiro átomo ali. Certo, apenas para ficar completinho, então a gente está imaginando uma coisa mais ou menos assim. No núcleo atômico, eu tenho lá 6 prótons. Então, eu vou ter uma contribuição da carga de mais 6 lá no núcleo. Além desses 6 prótons, a gente já sabe que tem 6 nêutrons também, mas eu não vou representar aqui. Na eletrosfera, orbitando ali a eletrosfera, nós temos que ter também uma carguinha de menos 6. Vamos ter que distribuir esses elétrons mais para frente, mas a gente já sabe que tem que ter 6 elétrons para que a carga resultante seja zero, ou seja, para que o átomo esteja neutro. Então é mais ou menos um modelinho assim que a gente precisa começar a construir a partir de agora. Muito bem, então para o flúor temos aqui 19 de massa, 9 de número atômico. Nós já sabemos que o número atômico nos dá sempre o número de prótons, então temos 9 prótons. Beleza, lá no núcleo do átomo de flúor tem 9 prótons. Eu também sei que se esse átomo está neutro, tem que ter 9 elétrons para contrabalancear essas cargas positivas. Então, temos 9 elétrons. Beleza. E o nêutron? O nêutron a gente tira da formulinha, né? Ou seja, nós temos ali 19, que é a massa, que tem que ser igual ao número de prótons, que a gente já sabe, que é 9, mais uma incógnita, que é o número de nêutrons. Então, 9 mais quanto vai dar 19? Aqui a gente pode colocar imediato, né? De cabeça, vai dar 10. 10 mais 9 dá 19. Então, nós temos 10 nêutrons também lá no núcleo. Então, no núcleo desse átomo de flúor tem 9 prótons e 10 nêutrons. Beleza. 9 com 10 vai dar a massa do átomo, que é toda concentrada no núcleo atômico. E fora daquele núcleo tem 9 elétrons orbitando, circulando, com uma carguinha de menos 1 cada elétron. Né? Se a gente fosse fazer uma discussão de carga, nós temos mais 9 do núcleo e menos 9 dos elétrons, que dá 0, ou seja, nula, né? A carga é neutra. A gente diz que esse átomo está neutro. E por fim, o átomo de ferro, cuja massa é 56, número atômico é 26. Podemos começar sempre pelos prótons. O número atômico nos diz quantos prótons tem lá no núcleo. Nesse caso, 26 prótons. Beleza? Se o átomo está neutro, ele também nos diz que tem 26 elétrons. Falta só o número de nêutrons. A massa é 56, que tem que ser igual ao número de prótons, 26, mais quanto que vai dar 56, né? Quanto tem que ser esse carinha aqui? 56. 36, 46, 56 tem que ser 30, né? Então, olha lá. Nêutrons tem que ser igual a 30. Por quê? 30 mais 26 dá a massa total. Então, nós temos lá no núcleo do ferro 30 nêutrons. Beleza? E com isso, a gente termina essa série de exercícios que vai trabalhar com as partículas subatômicas, prótons, elétrons e nêutrons, e depois as semelhanças atômicas que a gente vai conseguir explorar. Ficamos por aqui, até a próxima. Valeu!